E se eu te dissesse que o maior problema do Brasil não é o governo, nem a economia, mas nós mesmos? Parece piada, né? Mas na realidade não tem graça. Se você mora no Brasil, você já sentiu isso: salário baixo, tudo caro, imposto alto e pouca coisa funcionando direito. A gente reclama de político, de corrupção, de burocracia, mas ao mesmo tempo parece que nada muda. E aí surge aquela dúvida meio desconfortável: será que o problema é só lá em cima ou começa aqui embaixo também? Porque no final é muito mais fácil apontar a causa para o sistema. Difícil é admitir o quanto certas coisas já parecem normais pra gente. Fica comigo, porque a resposta não é tão simples, mas pode mudar a forma como você enxerga o país e o seu papel nele. Essa ideia de que o brasileiro é o problema não surgiu do nada. Ela foi construída ao longo do tempo. Lá no século XIX, muitos intelectuais brasileiros, influenciados por ideias europeias, acreditavam que o Brasil era atrasado por causa da mistura de raças. E isso foi levado tão a sério que surgiu uma política de branqueamento da população. A ideia era simples e cruel: quanto mais europeu o país se tornasse, mais civilizado ele seria, enquanto os negros e indígenas eram vistos com sinais de atraso. Essas ideias perderam força com o tempo. A ciência derrubou muita coisa, mas o jeito de culpar a população continuou existindo. Hoje, em vez de falar abertamente sobre raça, muita gente prefere dizer que o problema é o brasileiro médio, o povo que não sabe votar, ou uma suposta cultura da mediocridade. A linguagem mudou, mas a lógica continua parecida. E talvez o mais curioso seja que esse discurso quase sempre vem de quem conseguiu se afastar desses problemas mais pesados do país. É muito mais confortável dizer que o povo é o problema do que encarar uma contradição muito óbvia. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do planeta e, mesmo assim, milhões de pessoas ainda convivem com fome ou a insegurança alimentar. Isso não acontece porque falta comida. A questão é quem consegue ter acesso a ela e quem fica de fora. A gente trabalha muito. Em média, o brasileiro trabalha mais horas por ano do que boa parte dos países ricos da OCDE. E mesmo assim, continuamos sem estabilidade e sem perspectiva. A gente trabalha mais e ganha menos. Por quê? Porque produtividade não depende só de esforço individual. Depende de infraestrutura, educação de qualidade, acesso a crédito e de um ambiente que facilite crescer. Coisas que historicamente nunca chegaram direito para a maior parte da população. Um exemplo simples: abrir uma empresa no Brasil ainda leva semanas. Em alguns países da Europa, isso pode ser resolvido em um único dia. Não é que o brasileiro não queira empreender. Muitas vezes, ele só está tentando crescer dentro de um sistema lento, burocrático e desigual. Quem trabalha no Brasil sente isso na pele. Uma parte enorme do salário desaparece entre impostos, descontos e custos do sistema. E mesmo assim, muita gente continua sem acesso a serviços públicos que realmente funcionem. O problema é que viver dentro desse sistema exige tempo, informação e dinheiro. Quem tem recurso consegue lidar melhor com a burocracia. Quem não tem, normalmente só tenta sobreviver dentro dela. Tudo bem, você pode olhar para tudo isso e pensar: tá, mas o que isso muda na minha vida? Muda muita coisa. Porque quando você cresce ouvindo que o problema é o povo, aos poucos começa a acreditar que nada vai melhorar. E quando a pessoa acredita que nada muda, ela para de tentar a mudança também. Na psicologia, isso é chamado de desamparo aprendido. É quando alguém passa tanto tempo lidando com frustração que começa a achar inútil agir. E isso aparece nas pequenas coisas do dia a dia.
Você deixa de reclamar porque não vai adiantar. Deixa de pesquisar antes de votar porque é tudo igual. Deixa de correr atrás de um direito porque vai dar errado mesmo. E no final, a população cansada e desacreditada cobra menos, participa menos e passa a conviver com o errado como se fosse parte da sua rotina. A alternativa não é fingir que o Brasil está bem, nem acreditar que tudo depende só do esforço individual. A alternativa é entender melhor o jogo que está sendo jogado, saber quais são os seus direitos, entender como funciona o FGTS, o INSS, os impostos, o sistema do governo, porque muita gente perde oportunidades ou é passada para trás, simplesmente por não ter acesso à informação e participar das decisões coletivas com consciência, não só com raiva, cansaço ou sentimento de revolta. O Brasil não é um país simples. Tem desigualdade, burocracia, corrupção, violência e uma sensação constante de cansaço. Mas reduzir tudo isso a o brasileiro é o problema talvez seja só uma forma fácil de desistir do assunto. Porque no momento em que as pessoas acreditam que nada pode melhorar, elas param de tentar melhorar qualquer coisa. E é aí que o país realmente começa a parar no tempo. Eu gostaria de saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Você acha que o Brasil cria certos comportamentos ou os comportamentos das pessoas ajudam a manter o Brasil como ele está hoje? E se você quer entender como recuperar o controle da sua própria vida, mesmo vivendo num ambiente confuso, cansativo e desorganizado, se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos a gente vai continuar essa conversa. Valeu e até a próxima!